Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde. Estamos reunidos aqui hoje na casa da Dona Pedrina, uma pessoa que eu estimo muito, que eu tenho muito carinho. Há muito tempo já que a gente se conhece, há muito tempo que nós conversamos. E até sou réu, confesso, não tenho vergonha de falar, fiquei um tempinho sem vir aqui na Dona Pedrina. E esse ano eu tive a grata surpresa dela me convidar para o lançamento do livro dela, esse livro aqui, que vai ser feito o lançamento amanhã. Aí me veio na cabeça o tempo em que nós nos conhecíamos. E por que não fazer uma entrevista com ela? Vamos fazer uma entrevista com a Dona Pedrina e com a sua família. A Dona Pedrina, assim como Luiz, né? O Luiz, a Clarice, a Valcira e todas essas pessoas que estão aqui. A Nereida, que é sua filha, a Neiva, o Nelson, que não está aqui, sua sobrinha, sua neta, sua irmã, sua cunhada. São pessoas que moram aqui na Morada do Sol, que chegaram aqui na Morada do Sol há bastante tempo, que conheceram o bairro quando o bairro ainda não tinha estrutura, quando eram ruas com uma casa aqui, outra lá longe. Os terrenos vazios você tinha uma plantação de mandioca, uma plantação de milho e tantas outras coisas que dificultavam a vida deles que chegaram aqui há tanto tempo. A Dona Pedrina chegou em 1989, ela veio de Cornélio Procópio para Itu e de Itu ela veio aqui para Morada do Sol. Dona Pedrina, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. O que fez com que a senhora viesse para Morada do Sol? Foi alguém que falou do bairro? Como que a senhora soube da Morada do Sol? Eu soube através de uma vizinha. Aí a gente veio, era lá onde que hoje ninguém, onde todo mundo queria sair de lá. E hoje ninguém mais quer sair de lá. Fica bem próximo à Toyota lá, bem no finalzinho. E eu gostei muito, mas não foi possível. Não foi possível, por um motivo ou outro, não foi possível comprar ali. Mas eu, passado mais uns tempinhos, tem um amigo que veio de Cornélio Procópio, que a gente era vizinho lá, e ele já havia morado aqui na Morada do Sol. Aí a gente estava pensando, como não conseguia comprar nada em Itu, a gente estava pensando em voltar para o Paraná. Aí ele falou assim, não vai não, eu tenho um terreno na Morada do Sol e eu vendo para vocês. Mas ele era muito brincalhão, ele é muito brincalhão. Aí eu cheguei e eu comentei com meu esposo, ele falou, mas só se a gente tirar aquele dinheiro que a gente colocou lá, investiu lá, que foi um dinheiro que foi retirado através do PIS/PASEP, né? Mas ele tinha muita preocupação em tirar o dinheiro sem ter alguma coisa já concretizado. Aí a gente foi conversar com ele e ele realmente afirmou que estava vendendo o terreno. Aí meu esposo foi, tirou o dinheiro, por incrível que pareça, ele trouxe dinheiro no bolso, né? E a gente comprou esse terreno aqui. E era só terra. E eu tinha uma necessidade de morar num lugar onde eu pudesse plantar. Eu comecei a falar para ele, vamos mudar logo. Ele falou, mas a gente não tem condições de fazer a casa. O dinheiro que tinha comprou o terreno e agora nós vamos ter que batalhar para fazer a casa. A não ser que faz um barraco lá no fundo. Ele foi, eu falei para ele, tá feito. Vamos no barraco mesmo. Aí, Pedrina, você não vai acostumar. Aí eu falei, Nelson, eu já morei na roça. Eu já morei em casa pior do que o barraco hoje. Porque um barraco hoje as pessoas colocam piso, colocam janela. Antigamente não, os barracos, quando a gente morava na roça, era pau a pique. Eu nem sei se tem pessoas que nem sabem o que é pau a pique. Tão antigo que é. Então, não tinha janela, era no chão. Para mim já estava melhorando, eu acho, morar no barraco. Eu tinha certeza que eu ia trazer ele muito bem cuidadinho. E assim foi. Ele veio, convocou umas pessoas para ajudar ele. E foi feito o barraquinho no fundo aqui. E nós viemos. As crianças estranharam um pouco, né? É lógico. Nunca tinham passado por uma situação daquela. A gente morava quase no centro de Itu. Ficava bem próximo ao serviço dele. Então as crianças estranharam realmente. Eu
trazia o barraquinho muito bem limpinho, muito bem caprichadinho. E a gente foi guardando as economias aos pouquinho e foi comprando material até que fez a casa. Então eu acho que o barraco é o principal motivo da gente estar morando aqui por conta das condições que a gente não tinha para construir a casa. Então a fotografia do barraquinho para mim é uma relíquia, porque eu acho que dessa maneira foi com que a gente pôde sair do aluguel. Dona Pedrina, e a senhora já tinha as crianças já, né? Como que foi? Porque a gente lembra que as escolas eram longe. O Antônio de Pádua foi feito em 1985. Essa aqui é a foto do barraco. Em 1985. Vocês chegaram em 89. Tinha o Antônio, depois, acho que ainda tinha ali no Casarão, né? Que as crianças estudavam lá. Sim. Como que foi para levar para a escola, para Então, essa parte? a Nereida estava com 14 anos. Completou os 14 anos aqui. Mas antes de tudo, a minha prioridade era o estudo das crianças. Primeiro, eu verifiquei bem se tinha escola para as crianças estudar. E existia realmente o Casarão e o Antônio de Pádua. A Nereida, eu fiz a transferência antes, né? Porque a gente mudou em janeiro. Porque já em fevereiro começavam as aulas. Então essa sempre foi a nossa prioridade. E isso aconteceu. Foi onde que a Nereida passou a ter conhecimento com o Hélio, porque através da escola ela começou a interagir. Como a gente tinha chegado de fora, então ela ainda não tinha feito uma amizade. E o Hélio, com essa boa vontade que ele tem, que ele sempre foi assim, viu? Desde que eu conheço ele sempre foi muito bem informado e sempre brigando por direitos. E isso aí veio de encontro à necessidade da família. Porque eu conhecendo ele, eu fiquei muito feliz de saber que a minha filha havia adquirido uma amizade com uma pessoa estruturada, que a partir dali eu não precisava me preocupar muito, porque sabe que hoje a companhia ela é fundamental, principalmente para a formação do adolescente. E na época ela era adolescente. Então ela me trazia as conversas. Porque a gente eu sempre tive um procedimento aberto com meus filhos. Eu prefiro que converse comigo. Eu não gosto de ouvir, de saber das coisas deles através de outra pessoa. Tu fala para mim, seja lá qual for o problema, né? Então ela era também muito ligada na gente e ela falava para mim. Eu comecei a conhecer o Hélio a partir do momento que ela começava a contar. Mãe, é assim, mãe, ele faz assim, assim. E aí ele nos surpreendia. Eu sou muito observadora e fui guardando isso, né? Até que um dia eu tive o prazer de conhecer. E aí, então, eu concluí aquilo que realmente estava passando na vida estudantil da minha filha. A gente tem falado com muitas pessoas, dona Pedrina, ao longo desses anos que a gente faz essas entrevistas. As pessoas contam dessa parte que elas faziam as reivindicações. E às vezes, nem eu próprio conto a minha história também. Porque desde que eu me decidi, eu cheguei em 85, 92 eu comecei a prestar um serviço para a prefeitura. Aqui embaixo, aqui onde era o Casarão, na época era de cadastro de PTU, essas coisas, entregar carnê de PTU, entregava carnê. E aí quando eu realmente entrei na política, foi em 93, 94, quando eu me filiei, em 96 foi a minha primeira candidatura. A partir daquele momento, principalmente, eu já passei a reivindicar muita coisa para o bairro. Hoje eu não vou me lembrar. Então eu lembro que essas ruas, o que hoje é um transtorno para as pessoas, aqueles sarjetões, a gente fazia muitos pedidos. Na época o pessoal tinha dificuldade para construir lá embaixo, lá na Morada do Sol, e naquela época também não era proibida a prefeitura dar terra para as pessoas. Então eu intermediava, vinha ali, pedia, ia vários caminhões de terra para lá, era questão do asfalto que não tinha. Foram muitos pedidos que eu fiz pela Morada do Sol, antes mesmo de ser vereador, que isso foi acontecer só em 2008. Então tem muita coisa que a gente participou juntos, quando a gente estudava junto, eu e a Nereida, lá no Milton Leme,
nos 3 anos que eu estive lá, e foi quando a gente começou realmente a fazer um trabalho político, fazer um trabalho para que hoje eu me tornasse vereador, para que hoje a gente estivesse aqui conversando. E nesse tempo, dona Pedrina, a questão 89, se eu não me engano, o mini hospital foi inaugurado em 91. Como que eram os serviços? Por exemplo, para pegar o ônibus, eu sei que a gente está aqui na rua 25 e o ponto final era aqui no Sobradinho, que era na rua 23. Que era na rua 23. Área Barnabé, pela foto que eu vi aqui, tinha asfalto, mas no meio do canteiro era só mato. Não tinha um mercado aqui na esquina, não tinha a farmácia lá na rua 10, a farmácia era a farmácia do Roberto, lá na área Barnabé, é isso? Lá em cima, lá do outro lado. Mercado, acho que o primeiro mercado que teve aqui foi o mercado do Adilson, lá na 80. Mas aqui era do Virgílio. Ah, tinha no Seu Virgílio, tinha o mercadinho no Seu Virgílio aqui, na avenida. Como que era essa parte? Luiz, você também que estava aqui, como que era para vocês fazerem as compras? Para a rua eu sei que isso tinha muito barro, você tinha que sair andando de dia, você conseguia, à noite era difícil, porque a iluminação também era precária. Então foi um período, foi um momento difícil, não é? Muito difícil. Eu lembro que quando começou a moração, na época eu trabalhava na Cobrec, né? Às vezes eu vinha da Cobrec, chegava lá no alto da moração, o dia que estava chovendo eu tinha que largar todas as coisas lá e colocar um frasco no pé e vir, né? Porque o ônibus não vinha até aqui também, né? Nem ônibus, nem carro não vinha aqui. É verdade. Nada subia aqui. Isso aí. Tava chovendo. É bom a gente estar falando, Difícil. principalmente para essas... Quantos anos vocês têm? Eu tenho 30. E você? 14. 14? Principalmente para você que tem 14 anos. As coisas nunca foram fáceis, viu? E nunca vão ser fáceis. Os tempos hoje são uns, lá de trás eram outros, mas nós sempre vamos ter as dificuldades. Só que aí a gente tem que mirar no nosso alvo, no nosso objetivo, para a gente atingir ele. Dona Pedrina, depois nós vamos conversar um pouco mais sobre o livro, para que ela chegasse aqui, ela sabe o que ela passou. E vocês sabem uma parte do que ela passou. Mas principalmente ela. Então, gente, quando a gente faz esse resgate, a gente acaba fazendo uma introspecção também para dentro de nós. Para ver o que às vezes a gente reclama, o que a gente questiona. Quando eu ouvi ela falar que ela falou, nós vamos mudar para um barraco, e eles fizeram esse barraco e foi bem cuidado, será que nós hoje iríamos para um barraco? Será que a gente hoje iria morar num barraco lá no fundo, de madeira, sem piso, sem luz, sem água? Então, é bom a gente estar refletindo sobre o que a gente pensa da nossa vida hoje. Eu costumo falar sempre, nós nunca podemos esquecer de onde nós viemos. Só que muitas vezes para vocês que são jovens hoje, o lugar de onde vocês vieram é um lugar bonito, confortável, com tudo na mão, como eu disse hoje lá na creche, com merendinha, tudo prontinho. Porque eu penso assim, por mais difícil que hoje seja, ainda melhor do que já foi. Sim, com Vai ser certeza. sempre melhor do que já foi. Com certeza. Né? Dona Pedrina, agora fala para mim. A senhora sempre gostou de escrever, sempre foi uma poetisa. Sempre que eu venho aqui, a senhora me falava das coisas que a senhora escrevia. Eu lembro que... Também lembro de uma parte que algumas pessoas, a grande maioria não sabe, né? Eu lembro quando a senhora estava ali congregando na igreja do Evangelho Quadrangular, com o pastor Lorival. E eu fui lá um dia, eu dei um testemunho lá, né? Foi quando eu falei para ele que eu tinha terminado a minha faculdade. Com certeza. Que tinha sido com muito sacrifício. A senhora estava lá naquele dia. Porque quando eu fiz faculdade, eu voltei, parei, voltei depois de 3 anos. Terminei a faculdade sem ter conseguido pagar a faculdade ela inteira. E aí eu frequentava a igreja do Quadrangular, do Evangelho Quadrangular, e o pastor Lorival que estava lá. Ele me deu a oportunidade de dar esse testemunho, e a senhora foi uma das pessoas que acompanhou esse testemunho meu. Mas eu sei que a senhora também lutou muito para que hoje, para que amanhã a senhora pudesse estar lançando esse livro aqui. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho como que foi, quando a senhora começou a escrever, o que a senhora já escreveu. Eu lembro que naquela ocasião, 2000 e pouco, a senhora falava para mim que só tinha feito, não sei se só tinha feito um contrato com a editora. Sim. Queria que a senhora falasse um pouquinho para nós. Aquele me deu muito trabalho. Aquele contrato me deu muito trabalho. Eu costumo dizer assim que pela fé e o amor eu dei continuidade. Porque se não fosse isso eu teria desistido.
desistido, naquele momento eu teria desistido. Mas não foi para isso. Não foi para isso que eu tomei a decisão e também não foi para isso que Deus me deu o dom, né? Então, até como diz na Bíblia, né? Nós não podemos enterrar, né? Enterrar o talento. Então, naquele exato momento, eu tomei a decisão e pela fé, realmente, eu multipliquei. Eu precisava multiplicar. E isso aconteceu. Antes de eu dar continuidade nessa entrevista, eu gostaria de pegar um gancho ali com a fala do seu Luiz, na questão de colocar o saquinho de arroz no pé. Isso aconteceu não comigo, eu quero deixar aqui representado em lugar de todas as mães, né? Porque na maioria das vezes são sempre as mães que levam os filhos para a escola, mesmo porque os pais nesse momento são o provedor, né? Então as mães é que faz o trabalho assim, no sentido da educação dos filhos. Na maioria das vezes, não é uma regra, mas na maioria das vezes. E isso aconteceu. Aí eu colocava o saquinho de arroz no pezinho das crianças, não da Nereida, mas do casal menorzinho. Aí eu levava o menino no colo e ela segurando na mão dela. Aí chegava lá, eu deixava eles na escola, trazia aquele saquinho. Aí lavava aquele saquinho, botava para secar, até a hora de buscar as crianças para fazer de novo o mesmo processo. Isso aconteceu muitas e muitas vezes. E era um sacrifício? Era. Mas existia uma força, assim, tão grande de fazer isso, porque eu visava o futuro. Eu não visava, tá muito difícil, Não, eu visava o futuro. Talvez eu estava visando esse dia de hoje. Amém, amém. Antes da gente entrar no livro, já que a senhora também deu um gancho, queria que a senhora falasse um pouquinho do seu Nelson. O seu Nelson então, trabalhava na creche ali da Rosinha isso, Candeiro, eu acabei de dizer que foi o que companheiro são da senhora nas provedor, lutas, nas né? vitórias. Realmente, ele era o provedor. Porque nesse horário que eu levava as crianças, já fazia muito tempo que ele estava no trabalho. Porque ele trabalhava à noite. Ele era guarda de patrimônio. Gostaria até de estar apresentando aqui a foto dele como uma homenagem, realmente. Né? Na verdade, ele começou no Hospital Oliveira. No hospital. Ele começou o trabalho dele, né? Inaugurado. No dia, ele inaugurou como guarda, porque ele foi o primeiro que ficou ali do lado de fora para zelar do prédio, né? Ainda não estava aberto, mas ele já estava zelando do prédio. Me lembro como fosse hoje que eu levei o almoço para ele. Bom, e ele, como pai, nunca deixou a desejar. Para mim, esse aqui é a Rosinha Candeiro. Minhas filhas, as três, passaram pela Rosinha Candeiro. Ele Você lembra, né? Você nunca lembrava? deixou a desejar. Ele, muitas vezes, eu via que ele estava com o olho no fundo, cansado, mas ele nunca faltou. Eu tenho uma carta aí representando ele como funcionário assim, padrão, porque nunca faltou um dia no trabalho. Então isso é muito bonito um pai fazer uma obra dessa. Porque hoje ele não está mais aqui entre nós, mas o amor que existiu ainda existe e eu acho que vai existir para sempre. Amém. Eu lembro que o seu Nelson, ele fazia todo o trajeto, era de bicicleta, né, Nereida? Não era de carro não, viu? Era de bicicleta. Era pra cima, às vezes ele ia, se fosse necessário, ele ia 2, 3 vezes na cidade e ia de bicicleta. Você andar aqui de carro era difícil, porque não era todo mundo que tinha carro, né? E para andar de bicicleta também não era fácil, porque não era poeira, era o barro que você tinha que enfrentar. E o livro? Quando surgiu a ideia do livro? Como a senhora fez para chegar nesse livro? Quem foram as pessoas que ajudaram a senhora? Eu sei que foi muito sacrificante, foi na base de muito sacrifício, principalmente para a senhora conseguir o valor para chegar Com no certeza. livro.
O livro, como eu já disse, né, amanhã eu vou estar podendo explanar mais, né, sobre essa questão. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus que me deu o dom, né? E eu procurei usar o dom de uma forma bastante agradável e criativa. Porque assim, desde pequena eu sempre gostei de ler. Por isso que eu tive até a sorte de participar dessa coleção, a arte de escrever, né? Eu sempre gostei de ler. Na minha infância, eu não tinha livros. Então, o que eu fazia? A gente ia na missa. Eu ia de pé no chão na missa. Mas isso não me impedia a ser feliz. Meu pai e minha mãe andando, né? A gente ia a pé, andando, e eu atrás. E se eu achasse um papel coberto de poeira mesmo, eu batia poeira e ia lendo atrás deles. Ia lendo. Quantas vezes não li jornal? Eu chegava a chorar quando eu achava um jornal que tinha só um pedaço, que faltasse um pedaço. Porque eu não conseguia concluir. Eu não tinha hoje esse esclarecimento que eu tenho hoje, mas eu sei que eu queria saber do final da história. Eu queria saber. E aquilo foi ficando dentro de mim. Eu comecei a criar minha própria história. Comecei a conversar com as árvores, escrever no chão, o que as árvores estavam uma falando para a outra. E comecei assim, comecei a imaginar e criar, porque imaginar para mim era muito pouco. Aí eu comecei a fazer, então nem sei mais o que é, porque eu escrevi no chão e isso daí não memorizei, né? Mas eu memorizei o fato de querer saber das coisas. Porque a leitura, ela informa, ela tem um poder de informação tão grande que muitas vezes nem o professor consegue passar para o aluno. Porque o que a pessoa lê, ele está vivendo, né? E assim foi. Trabalhei, fiz toda a trajetória da roça, da cidade, casei, nasceram os filhos com muita dificuldade na gravidez, por vários problemas de saúde, né? E psicológico também, não tenho vergonha de dizer. Por problemas psicológicos que eu retive, eu acabei retendo. Porque, em primeiro lugar, eu já fiz uma coisa, já ficou contrariando a minha natureza, que era não sair da escola. Eu fui tirada da escola com 7 anos, levada para a roça, não sabia trabalhar, não tinha condições de trabalhar. E como eu não tinha condições de fazer o trabalho, o meu trabalho era espantar os passarinhos do arrozal. Porque na época tinha muito chupim, muito. Agora praticamente é uma raridade a gente ver assim, um bando de passarinhos. E os chupins chegavam no arrozal, assim, baixavam quietinho. Quando eles levantavam, eles deixavam aquele monte de arroz arrancado, né? E para o meu pai isso era, assim, cruel. Só que o meu pai achava que isso era cruel, mas me tirar da escola não era, né? Tudo bem. Aí, então, eu comecei a conversar com as árvores, a falar do meu desejo. Comecei a pôr nome nas árvores, sabe? Amarrava tira nelas, fazia de braço, dava abraço nas árvores, sabe? Fazia como se fosse amiga, porque na escola a gente tem amigos, né? Desde da pré-escola, desde a pré-escola, até na creche mesmo, a criancinha, quero ir, tem um menininho que fala, quero ir pra creche logo, vovó. É sempre as vó que, né, ajuda a conduzir. Quero ir pra creche logo, quero conversar com meu amigo, né? Então essas coisas me levam lá atrás, sabe? Me leva lá, como se eu estivesse vivendo aquela cena. E fico feliz, porque ele está indo na escola. E aí, então, o que vem? Foi acontecendo, as coisas foram seguindo as coisas, né? E com todas as dificuldades que passei, não do trabalho, porque trabalho não é dificuldade, trabalho é dignidade, porque
enquanto você está trabalhando, você tem um alvo, né? Mas ele sabe como é que é. Cada coisa tem as suas dificuldades. Então, eu sofria por inúmeras coisas, que não vem ao caso agora, né? Mas, sempre com aquele desejo, um dia eu vou fazer meu livro. Aí, um dia eu vou fazer meu livro. Aí nasceu a Nereida, nasceu a Neiva Cássia. Eu tive 5 abortos espontâneos por conta da saúde. E cada aborto era um problema mais psicológico, por isso que eu precisei realmente, né, ir em busca de um tratamento, fiz um tratamento psicológico para me restaurar, né, porque eu nunca aceitei ficar, assim, aceitar as coisas como, deixa quieto, né, deixa quieto nada, eu sempre fui de brigar, até interiormente mesmo eu tenho essa briga. E aí, então, quando nasceu o Nelson, o Nelsinho é o caçula. O Nelsinho nasceu de 8 meses. A gravidez foi tão difícil que aos 8 meses não deu mais. Ou ele seria tirado, ou então ele não ia sobreviver, porque a pressão subia muito, né? Mas só que assim, ele nasceu tão pequenininho, ele precisou ficar internado durante 37 dias. Ele ficou 7 dias na incubadora, no oxigênio, e no bercinho, mais 30 dias. E isso com a mãe é assim, a coisa pior do mundo. Porque toda mãe quer levar o seu filhinho para casa, né? Bom, eu estava em casa, mas o meu coração, minha ideia estava junto com ele. E aí é onde que eu falo para vocês que é o dom, porque isso mexeu tanto comigo, tanto. Que eu fazendo comida e a lágrima descendo. Aí eu já não tinha mais como conversar com a árvore, né? Daí eu fiz uma poesia. E a poesia chama Amor de Mãe. Eu faço questão de falar essa poesia. 100 dias chuvosos, eu como mãe sofria. Em gestos amorosos, meus filhos nasciam. Pequenos, raquíticos, seus corpos doíam. Mesmo assim, os nenéns sorriam. Com força, com garra, com lutas venci. E já nem me lembro as dores que senti. Como botões de rosas, eles se desabrocharam. E saíram os espinhos que os machucaram. Se querem saber o nome do amor, eu digo a você que o nome é Deus Nosso Senhor. Aí, e aí surgiu o livro, aí a senhora começou... Não parei mais, cada dia. E aí teve eu tô falando assim, uns tópicos mais profundos, né? Aí ele cresceu, ele veio para casa, ele ficou lindinho, bem tratado, sabe? E aí, mas por causa do mimo que ele recebeu, que aqui quem tem criança passou por um processo, você sabe como é que eles ficam mimadinhos, né? Aí depois a gente tem um trabalhinho para tirar o excesso, né? Aí ele só queria colinha. Eu sempre tive problema de coluna. E a minha coluna estava assim, atacada. Eu fui levar ele no posto, porque eu levava 2 vezes por semana quando era nenezinho, até pegar peso, ficar fortinho. Aí ele já estava fortinho, eu levei ele no postinho e aproveitei, passei no médico, tudo pra mim. Aí ele não aguentava carregar ele. Aí ele atravessava na minha frente e erguia os 2 bracinhos. Colo, mãe, colo. Aí, anda um pouquinho, a mãe não aguenta, anda um pouquinho, não tinha conversa. Aí eu carregava um pouquinho e não aguentava. Eu falei, o que eu vou fazer com esse menino? Como é que eu vou chegar em casa hoje? Aí eu fui e falei assim, aí, sabe, a intuição literária dele. Ai, anda, porque aí a mãe conta uma historinha pra você. Ah, você conta? Então conta, mãe. Olha, essa historinha eu inventei e vim contando até chegar em casa. Ele veio andando até chegar em casa.
E eu me safei, né, de carregar ele sem aguentar. E hoje essa historinha está no livro Era Uma Vez. É lindo ela. E ficou. E aí não parei mais de escrever contos, poesias. Aí um dia eu tomei a decisão de fazer esse livro em busca da valorização humana. É o que ele realmente fala, né? Você conhece ele? Sim. Ele tem uma busca muito forte da valorização humana. Porque, assim, o que a gente ganha de bom, a gente tem que transmitir, né? E aí eu transmiti através do livro. Contando um pouco da minha história, de uma forma bem criativa, mas fazendo um apanhado, assim, para mostrar o que o ser humano pode fazer de mudança, se ele quiser. A história minha também, ela fez, das artes que eu fazia quando era criança. Eu tenho lá em casa um livro que ela me deu de presente. Ela deu um livro para a senhora? E a história quando eu fazia arte, quando era menina, criança. Ela guardou na mente e escreveu um livro. Escreveu no livro. Dona Pedrina, É. diz para mim, naqueles tempos que eu vim aqui, acho que 2000 e pouco, eu não lembro muito bem na data, a senhora juntava latinha para escrever o livro. É isso? Eu juntei latinha. Naquele período, né? Sim, eu juntei a latinha para editar esse livro. Para editar esse livro. Já tinha os outros, né? Porque esse Certo. daqui é o terceiro livro, né? Editado, é o terceiro editado. Mas eu estou no 13º livro escrito. 13º livro já? Escrito. E quem sabe disso, Dona Pedrina? Ninguém. Só a senhora e as meninas? Só nós. E algumas poucas pessoas? E você colocou um pouco aquele dia que você veio. Alguma coisa. Legal, Dona Pedrina. Eu queria agradecer a senhora por essa bonita história que a senhora nos contou. E é aqui da Morada do Sol essa história, viu, pessoal? Não é lá do centro, lá de outro lugar, é daqui da Morada do Sol. É Ela por é isso que nós nossa, valorizamos, por isso que nós Ela é valorizamos nossa. esse projeto do resgate e preservação da história. Tudo que foi falado aqui, todas essas histórias que foram contadas, vai estar lá no Promemória. Lá tem um fundo especial para guardar essas histórias. Porque a gente vai passar, a nossa hora vai chegar um dia. Mas que bom quando a gente passa pela vida e deixa um legado, deixa uma história. É verdade. Como a senhora está deixando para suas filhas, para o seu filho, para suas netas, para aquelas pessoas que a conheceram. É verdade. Então eu queria pedir e agradecer a senhora, agradecer a sua família por Eu ter tenho dado palavra. essa oportunidade da gente estar sabendo um pouco dessa história. Pedir que Deus continue abençoando a senhora, abençoando nós todos. Porque se não fosse por Ele também não estaríamos aqui, né? Tudo verdade, aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que acontece é proveniente dele. Com certeza. Nós só somos às vezes o intermediador, o transmissor, É verdade. a pessoa que vai passar para frente. É verdade. E eu tenho certeza que essa história da senhora vai ser passada para frente. Se Deus quiser. Eu gostaria de fazer uma correção. Eu convidei os 2 vizinhos de frente aqui, porque eu tenho um testemunho para dar, né? A gente sempre viveu aqui, viveu muito bem. Eu gostaria que isso ficasse assim, registrado, né? Porque a boa vizinhança, a questão da boa vizinhança, né? Nós vivemos aqui muito bem, vivemos em paz. Eles viram meus filhos crescer, eu vi a filha, eles têm uma filha única, que hoje tem 2 filhinhos, eu vi ela crescer, ela brincava direto com meu filhinho, né? Então, mas assim, eles cuidando da luta deles lá, eu aqui. E eu quero deixar essa correção em questão de ninguém sabe. Eles sabiam, sempre soube. Inclusive ele fez muito por mim, ele lutou muito. Mas você sabe, Hélio, que nós hoje, depois que apareceu a tecnologia, as coisas mudaram. Mas na época a gente não tinha voz, né? Sim. Mas ele fez muito por mim. Então, seu Luiz, esse convite que eu fiz para vocês estarem aqui é que o senhor, a Clarice, faz parte dessa história. Ai,
são uns remanescentes. Fico orgulhoso disso. E eu falei, não, essa história não é minha, essa história é nossa. Então eu quero parabenizar pelo fato de nós ter feito junto muitas coisas e muitas coisas boas. Falando da Dona Pedrina, Dona Pedrina é um exemplo de pessoa aqui na rua que não só ela como o marido dela, o seu Nelson. E o seu Nelson também, ele vivia a vida dele não só para ele vivia mais pelos Sim, o seu Nelson é uma pessoa fantástica, eu conheci, convivi com ele. O seu Nelson estava presente, ele nunca negava nada para ninguém. Ele foi um exemplo de pessoa. A Dona Pedrina é a sua família, né? Você tem que se orgulhar mesmo de ter ouvido uma vizinha assim. Que bom, que bom. É bom que os irmãos vivam em comunhão. Né? Até a nossa filha também é amiga de infância do Nelsinho, da Neiva, né? E a gente tem E que eles registrar. iam junto para a escola. Verdade. Não na mesma série, porque o Nelsinho é alguns anos mais velho que a minha filha. Mas eles iam e voltavam junto e eu tinha total confiança de deixar eles irem. Quando eu voltei ao trabalho. É verdade. Que bom, que história bonita. E você? Você tem alguma Isso, coisa que você tem queira ela falar? também. Eu vim pra cá também e já tava tudo. Era tudo normal, assim, tudo os vizinhos, tudo. Mas nas ela. suas casas. É verdade. Só que ela veio somar, viu? Eu tô aqui junto. Ela veio somar. Mas a Ela Dona Pedrina aqui é Uma guerreira. com certeza. É isso aí, gente. A produção estava lembrando ali de parabenizar o Dia da Mulher, que é amanhã, né, produção? Amanhã é o Dia da Mulher, eu acho que nada mais justo que o lançamento do livro da senhora Dona Pedrina, em homenagem a todas vocês mulheres que estão aqui, a todas as mulheres que vão estar nos assistindo. Os nossos parabéns pelas guerreiras que vocês são e por tudo aquilo que vocês fazem por nós. Quando eu falo por nós homens, por nós filhos, por nós esposos, por tudo aquilo que vocês representam nas nossas vidas. Nossos parabéns a vocês, mulheres. Tá bom? Obrigado. Dona Pedrina, obrigado. Nereida, Neiva, obrigado vocês que estiveram aqui, Luísa, Clarice, a irmã, a cunhada. Obrigado a nossa equipe aqui de produção, que está nos acompanhando, nos ajudando. Eu tenho certeza que essa história vai ficar eternizada na história da cidade de Indaiatuba, não só da Moração, mas da cidade de Indaiatuba. Obrigado, viu? Obrigada. Parabéns, Morada do Sol, pelos seus 40 anos.